ato é dialogar. Quando eu digo o ato é dialogar, que é uma matéria lá da minha coluna Arte do portal Show e Arte, showyarte.com.br, eu quero dizer para vocês o seguinte: o que seria um diálogo? Um diálogo não é apenas a fala. Um diálogo não é uma expressão corporal frente a frente, uma pessoa para a outra. Um diálogo complementa-se com uma única linguagem, com algo que é uníssono. Aí você, telespectador, deve estar me perguntando em casa: como assim, Dani, uníssono? Eu já explico, gente. Por exemplo, vamos citar o show. Vamos citar um show. O show tem que ter uma linguagem, certo? Você vai escrever o roteiro, você é o roteirista, o diretor. Haverão vários diretores: diretor musical, diretor de produção, diretor geral, diretor de câmera. E isso todos nós já sabemos, que é cada um no seu quadrado, somando para que o trabalho em equipe flua. Mas o que vocês e algumas pessoas podem não ter percebido ainda é que a linguagem deve ser única. Por exemplo, a iluminação, ela deve dialogar com o que o cantor interpreta. Sim, o cantor ele deve interpretar, não só cantar. Interpretar. Qual a diferença de interpretar e cantar? Quando o cantor interpreta, o gestual, os movimentos, até mesmo a forma dele caminhar no palco, ela deve ser pensada e marcada coreograficamente. Isso é um ponto. Cantar. Cantar, a pessoa pode cantar até no chuveiro, gente. Isso não representa um grande talento e nem nada. Então, cantar, você dá uma palhinha, você solta a voz. Interpretar, não. Interpretar é para o artista cênico, para o artista performático. Então, vale muito lembrar, você que é cantor iniciante, estude tanto a postura cênica, postura de palco, por quê? Para você interpretar, independente do gênero, mesmo que você escolha um gênero cômico, um gênero ligado ao entretenimento, isto não importa. O importante é que você interprete, sempre interprete e busque uma identidade sua canção. Isso faz parte da linguagem mais detalhada, mas voltando à linguagem: iluminação, cenário, figurino, interpretação do cantor, postura cênica e, claro, o balé. Muita gente fala: o balé tira o foco do cantor ou aumenta a visibilidade do cantor? Também vou esclarecer esse ponto. O balé, gente, ele nada mais é e existe para a função de chamar a atenção do público, convidar o público a assistir e manter o seu foco, a sua atenção toda no cantor. Por quê? Vou explicar. Se for uma música romântica ou uma música agitada, o balé vai entrar em determinados momentos do show. Tanto é que quando a gente pega uma planilha coreográfica, um projeto, não é aconselhável ficar no palco todas as músicas, embora algumas bandas, alguns tipos de trabalho, estilos de trabalho, falam para você: olha, eu gostaria que ficasse todo momento. Você, coreógrafo iniciante, mais uma dica: não faça isso. O balé tem a sua função. Em cena, tudo tem um porquê de existir. A poltrona está aqui por quê? Porque eu preciso me sentar para fazer bastidores em cena. Então, eu não posso colocar um elemento em cena se eu não vou utilizá-lo, para ele ser inútil. Vai gerar a curiosidade do telespectador e a pessoa que está em casa, está no show, vai ficar imaginando: poxa, mas por que existe aquela tela no cenário? Por que existe aquela poltrona? Então, isto gera uma curiosidade e o pessoal não vai ficar prestando atenção, óbvio, em você, que é o foco. Então, voltando ao balé. O balé, fiz essa comparação, claro que diferente, mas só para vocês entenderem a necessidade do ter e a necessidade do menos, que sempre se torna mais. O balé, ele entra em determinadas músicas. Quanto? De 7 a 9, contando com a abertura, quando existe a abertura do show, tá bom? Nunca mais do que isso. E sempre dividir um grupo X de músicas românticas, um grupo Y de músicas agitadas, naquela sequência.
E essa dica vale para cantores também. Por exemplo, vai fazer um bloco, começa com um bloco de música romântica, depois vai para agitada e vai fazendo aquele intermédio. Para quê? Para não quebrar o clima e para ficar um ambiente gostoso. Porque o show tem que ter também, gente, aquele parâmetro. Então você tem que manter o seu público sempre atento. Não pode, dependendo do gênero do cantor, ele não pode perder o romantismo, mas ele também não pode ficar só no up, 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 naquela crescente, porque vai chegar uma hora que o público vai saturar. Isso, para vocês entenderem, é a mesma dinâmica com criança. Você vai passar uma coreografia, uma atividade ou até mesmo um espetáculo teatral infantil. Qual que é o seu tempo máximo? 40 minutos. Por quê? Porque o foco de uma criança de 5, 6 anos até 10, 11 anos é esse tempo. Mais do que isso, a pessoa intelectualmente não aguenta prestar atenção e memorizar sobre aquilo que está sendo dito e mostrado para ela. O público é a mesma coisa. Quando uma coisa sobra, é demais, se torna desinteressante. Aí a pessoa desfoca, ela vai começar a olhar para o lado, para cá, não vai prestar atenção em absolutamente nada, tá bom? Então, isso quando é arte, tá? Aí você fala, o motivo da Dani se comunicar bastante. No meu caso, eu estou passando uma informação para vocês ricas de detalhes. Então, existe a necessidade de eu, como comunicadora, e você, como interlocutores, ouvirem estas informações. E como é detalhada, como é uma assessoria coxa, como se fosse uma aula, então existe a necessidade de falar bastante explicativo para eu me fazer clara a todos vocês que me escutam. Mas voltando à cena do show, como eu estava falando no começo, já que eu expliquei item por item, detalhe por detalhe. Por exemplo, você que quer saber uma curiosidade dos bastidores em cena. Eu falei de iluminação e cenário. Por exemplo, vamos focar no romantismo? No romantismo, no gênero romântico, você vai fazer uma abertura com uma música tranquila, digamos assim, em tom mais melancólico, neste estilo, tá bom? Não vou entrar em outros méritos, vou falar uma linguagem que você, telespectador, me entenda, desde o telespectador leigo até o mais graduado. Então vamos lá. Um tom melancólico foi a música que você cantou com sua equipe e decidiu abrir o seu show. A iluminação tem que seguir você. A iluminação em um show, ela muitas vezes faz a versão do cenário. Por quê? Porque ela ocupa toda a cena. Então, alguns cenários, algumas alegorias existem só para dar aquele luxo, para abrilhantar a cena. Porque luz é palco, gente. A iluminação, ela é tudo num show, numa televisão. Então, a iluminação faz tudo. Dependendo da luz, se for uma luz branca, uma luz chapada, isso dica para a mulherada. É muito difícil da foto de você sair bonita, estar bonita, com uma figura bonita. Por quê? Não te valoriza tanto. Isso se ela for aquela luz bem chapada. Agora, para você que tem curiosidade, vai ter de entender como que esse tom de luz chapada e tal, que maquiagem que você pode fazer para valorizar ou desvalorizar. Aí, isso você vai ter que estudar um pouquinho de iluminação. Hoje eu não vou conseguir passar mastigadinho não para você, telespectador show e arte. Mas voltando, estamos na cena. Então, abriu o show, tá? Normalmente, habitualmente também haverá glicerina, que foi substituída pelo antigo gelo seco, embora poucas pessoas ainda utilizem, façam uso do gelo seco. Aí tem a glicerina para complementar o cenário, né? Que seria iluminação, alguns adereços que algumas pessoas fazem ou não. E, no entanto, só para pontuar e finalizar, o figurino também tem que dialogar, certo? Porque eu já falei, a canção e o estilo tem que dialogar com o que o cantor diz. O cantor está cantando, por exemplo, uma frase sobre amor. Se tiver um telão, algo lá no fundo, coraçõezinhos vermelhos, muito amor, muita paixão, pink, magenta, são tons recomendáveis. Algo sobre natureza, ou mesmo em clima romântico. Depois que abriu com a luz branca, você vai perceber que sempre vem o tom azul, o tom verde,
por causa de outras conexões que você também vai ter que estudar em iluminação. É só uma pincelada para desvendar o mistério e curiosidade. E claro, o cantor terá que interpretar, e a caminhada dele, cada movimento, cada gesto cênico, cada postura é como uma coreografia. Aí entra o trabalho do coreógrafo, tá bom, gente? Para fazer marcação de cena e limpeza de movimento. Então, falei uma pitadinha de cada elemento do show, o porquê, a importância de dialogar e a...